No Viver Ciência de hoje, os desafios do trânsito brasileiro. Cientistas desenvolveram um novo sistema para avaliar a qualidade do pavimento e evitar buracos na pista. Tem ainda um estudo que analisa o perfil do brasileiro que ainda bebe e dirige depois. Dá para saber até em quais regiões isso é mais comum. Tem ainda um levantamento sobre as mortes no trânsito de Goiânia. Tudo isso você confere agora, porque está na hora de Viver Ciência. Átomos e inferências, robôs que trabalham sem terno, resíduos postos à venda, vacina contra o cemitério, conforto e freio nas ganas, planeta é mais que hemisférios, ciência mata, ignorância, desvenda olhos e mistérios. Sabe onde a gente está? No Laboratório de Asfalto da Universidade Federal de Goiás. O negócio é o seguinte, todo mundo sabe que buracos e trincas nas vias dentro das cidades e também nas rodovias são um perigo para o trânsito e também prejuízo para os carros, né? Só que isso pode diminuir agora, porque pesquisadores da Universidade Federal de Goiás e do país todo, com financiamento da Petrobras, desenvolveram uma nova forma de analisar a qualidade da pavimentação. A gente te conta todos os detalhes agora. O asfalto que a gente vê é só uma das camadas que formam a pavimentação. Problemas na hora de planejar essa estrutura podem levar a estragos na pista. Ela tem que estar preparada para resistir à movimentação de veículos, principalmente os mais pesados, e à variação de clima, sol forte, chuva. Então, o pulo do gato é identificar os materiais certos e calcular as espessuras corretas das camadas. Mas não existe uma receita única para isso. O ideal varia de lugar para lugar. Aí está o desafio. Tanto as vias urbanas quanto as rodovias brasileiras, hoje elas ainda são dimensionadas com um método implantado na década de 80, que já é, nos anos de hoje, considerado bastante obsoleto. Essa é a professora Lilian, da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás. Ela lidera um grupo de pesquisadores da UFG na empreitada de superar a técnica antiga e desenvolver uma mais eficiente. Eles fazem parte de uma rede nacional com 20 instituições parceiras, que há mais de 10 anos reúne dados de rodovias espalhadas pelo Brasil. Nós acompanhamos 3 trechos em Goiás, 3 trechos monitorados que nós falamos, um na GO 230 e 2 trechos na GO 070, Um trecho bem próximo à ponte que passa sobre o rio Uru, ali na barreira policial, e outro trecho depois do trevo que vai para Mossâmedes, antes de chegar na cidade de Goiás. Então a gente acompanhou desde a execução mesmo, do início, do tratamento do solo natural, da etapa de todas as camadas, de como foi o processo de fabricação desse concreto asfáltico que viria a ser colocado por cima. E em cada etapa a gente coletava materiais para trazer aqui para o laboratório e para ensaiar esses materiais. A gente observou que a resposta, a qualidade, nesses 2 primeiros anos, que são os anos iniciais, o pavimento ainda está se adaptando às cargas, ainda é bastante positivo. Por exemplo, para a parte de asfalto, nós trabalhamos com ensaios em várias temperaturas. Tem uma análise que a gente faz, um ensaio no qual a gente varia a temperatura de 4 graus até 54 graus. A gente vasculha toda a propriedade do material. Nós também simulamos carga. Nesse mesmo ensaio, a nossa carga ela é alterada. Por exemplo, aqui no nosso equipamento a gente mede por frequência. Frequência seria o quê? Ciclos por segundo. Trocando em miúdos a resistência. Os materiais usados nesse pavimento asfáltico, ele tem que ter flexibilidade. O que é isso? Quando a carga dinâmica passa, quando o veículo passa em cima, ele vai deformar. Isso é esperado. Só que é uma deformação tão pequena que a olho nu a gente não enxerga, a gente não acompanha. Ele vai deformar, mas a carga passou, o esperado é que ele volte. Então isso é ser resiliente. Enquanto a estrutura está tendo essa resposta, tá tudo bem, tá funcionando tudo sem problema algum. Quando ele começa a não voltar tudo, ou seja, deixa de ser resiliente, é quando os problemas começam a aparecer. Começam umas trincas, que se não forem tratadas, elas vão aumentando de tamanho por causa da ação contínua do tráfego, da variação de temperatura, da penetração de água da chuva, e aí a degradação vai aumentando. Ou também pode acontecer afundamentos permanentes. O que a gente pode ver hoje, que acontece,
no nosso método antigo de dimensionamento de pavimentos é que nós não temos uma checagem desses materiais para fazer os projetos, ou seja, realizamos alguns ensaios básicos e realizamos os projetos das nossas rodovias. A rede temática, ela propõe a gente fazer ensaios mais avançados para a gente ter mais propriedades desses materiais. O método de dimensionamento de pavimentos, o novo método chamado de Medina, ele está propondo uma mudança de parâmetros dos materiais que vão ser utilizados no dimensionamento, bem como a ferramenta, que hoje é um software que simula várias situações mais próximo possível da realidade, com vários materiais, mudar a espessura. Lógico que a carga não vai mudar, né? O carregamento não vai mudar e a condição climática não vai mudar, mas o resto a gente pode jogar. E obviamente a gente joga como? Querendo ter a melhor relação custo-benefício, ou seja, para aquele tempo de projeto, se é um projeto para 10 anos, eu vou selecionar os materiais, eu vou selecionar quantas camadas, eu vou escolher, né, dimensionar a espessura de cada camada e qual é a durabilidade disso. Vamos supor que eu escolha uma configuração e que com 5 anos o software já esteja me mostrando uma previsão de muitas trincas e muitos afundamentos, ou seja, essa configuração que eu testei não está boa, porque 5 anos é pouco. Se eu estou pensando num projeto de 10 anos e com 5 já começou a aparecer defeitos considerados graves, está errado. Eu tenho que vir mudar alguma coisa. Eu vou mudar, vou tentar selecionar materiais melhores, que dão resistência ou desempenho melhor, ou eu vou pôr mais camadas, ou vou aumentar a espessura das camadas. E isso aí então é um jogo que o projetista vai brincando até achar a melhor relação custo-benefício. No próprio software ele pode simular várias situações e depois apresentar para o cliente aquela que ele acha que é a melhor. O principal objetivo do método é fazer novos projetos de estradas ou ruas que ainda não existem. Mas ele também pode ser usado para restaurar vias que já dão problema por aí. A professora conta que algumas empresas começaram a usar a novidade, mas que o novo método ainda não é uma regra ou padrão que deve ser seguido nas análises de pavimento do país. A gente já considera que ele está calibrado. Lógico que com o tempo, quanto mais estudos a gente for fazer, mais dados a gente tiver, melhor, né? Mas hoje ele já foi colocado aí, ele já está disponível para ser acessado no site do DENIT de forma gratuita, porque a gente já tem essa segurança de dispor ele para os projetistas. Em nota, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, informou que o novo método Medina está em fase de testes em parceria com a Coordenação Geral de Projetos e Instituto de Pesquisas Rodoviárias, para que o novo método traga benefícios efetivos esperados pelo próprio DENIT e pelo Brasil. No próximo bloco a gente fala da combinação perigosa de álcool e direção. Um estudo identificou o perfil geral dos brasileiros que ainda fazem isso e até descobriu em que regiões esse erro é mais comum. Não sai daí! O Ministério da Saúde pediu à Universidade Federal de Goiás estudos para entender as principais causas e consequências dos problemas no trânsito brasileiro. As pesquisas ainda não terminaram, mas algumas informações a gente já te mostra agora. O objetivo do Ministério da Saúde é avaliar o programa Vida no Trânsito, que é um programa de intervenção para a segurança no trânsito, para reduzir esses fatores de risco e reduzir as mortes e as internações hospitalares por causa de acidente de trânsito. Hoje chega a 60%, 70%, 80% de ocupação dos leitos de urgência com vítimas de acidente de trânsito. Esse programa Vida no Trânsito tem como objetivo trabalhar com foco em 2 fatores de risco, que é velocidade excessiva e uso de álcool e direção. A gente pode falar que ainda é muito comum beber e dirigir aqui no Brasil? Sim, o Brasil é um dos países que tem uma alta prevalência de beber e dirigir. Existem desigualdades regionais no Brasil, ela é mais prevalente aqui na região centro-oeste, na região nordeste e menos prevalente na região sul ou sudeste. É um fator extremamente importante, né, como causa de morte, causa de lesão causada por acidente de trânsito. Uma das pesquisas que fazem parte desse estudo é a do Rafael, que buscou entender o perfil de quem bebe e dirige aqui no Brasil.
Rafael e o orientador professor Otaliba levaram em conta dados de duas pesquisas do Ministério da Saúde. A PNS, Pesquisa Nacional de Saúde, feita em 2013 em parceria com o IBGE, nas capitais e no interior, e o Vigitel, feito desde 2006, com dados só das capitais. No inquérito da PNS, que é um inquérito domiciliar direto, em que os entrevistadores foram nas residências, nós verificamos uma prevalência de 24,1% para beber e dirigir, ou seja, 1 a cada 4 condutores bebem e dirigem. E as maiores taxas foram encontradas na região centro-oeste do Brasil e na região nordeste, e as menores na região sul e sudeste. No Vigitel, nós encontramos uma taxa, uma prevalência de 15,1% para beber e dirigir. As capitais com maiores taxas foram Palmas, Teresina, Cuiabá e Florianópolis. As menores foram Recife e Rio Branco. Quando a gente vê essa relação da pessoa admitir que bebe e dirige, é qualquer quantidade de bebida ou uma quantidade determinada pela pesquisa? Sim, em qualquer quantidade de bebida alcoólica, 1, 2, 3 ou mais doses, que já corresponde a um fator de risco para a lesão por acidente de trânsito. Rafael, e para explicar por que em alguns lugares isso é mais comum do que outros, precisa de mais pesquisa aprofundada ou a gente já consegue arriscar algumas hipóteses para isso? A principal hipótese são diferenças de fiscalização entre as regiões, porém nós só podemos afirmar isso com estudos posteriores. Qual que é o impacto, por exemplo, da lei seca? Olha, a lei seca tem uma importância muito grande no Brasil. A primeira edição foi de junho de 2008. Ela entrou em vigor, teve uma adesão imediata dos condutores, praticamente se parou de beber e dirigir e praticamente se esvaziou os leitos hospitalares nos hospitais de urgência do Brasil. Só que naquele período, julho, agosto de 2008, não se tinha estrutura de fiscalização no Brasil. A polícia não tinha bafômetro, então o efeito dela foi passageiro. Depois se estruturou as polícias no Brasil, toda a parte de fiscalização, e a segunda edição da Lei Seca, que foi de 2012, dezembro de 2012, aí ela já teve um impacto mais duradouro que dura até os dias atuais. Então, o que inibe, o que faz as pessoas não beberem e dirigir depois é a fiscalização? Sim. Para a população adulta, o fator mais importante é fiscalização. Para crianças, para adolescentes, aí tem todo um componente também de educação, mas para o adulto tem que ter fiscalização mesmo. E existe um perfil geral que foi comum em todas as capitais, não é, Rafael, de quem bebe e dirige? Sim, tanto na Pesquisa Nacional de Saúde quanto no Vigitel nós encontramos um perfil de homens de alta escolaridade que faziam uso abusivo de álcool, que é o chamado padrão binge. Para homens, é considerado uso abusivo tomar mais de 5 doses. Para mulheres, mais de 4. Esses indivíduos, homens de alta escolaridade que faziam uso pesado de álcool, são as pessoas que apresentaram maior taxa de beber e dirigir. E na PNS, uma particularidade, nós encontramos as pessoas que viviam no interior com maior prevalência de beber e dirigir. A hipótese do estudo que nós atribuímos a menor fiscalização dos interiores quando comparado às capitais e região metropolitana. Agora é interessante pensar que as pessoas com mais escolaridade estão bebendo e dirigindo mais. Estão juntando as duas coisas que causam um perigo, apesar de ter informação. Sim, nós atribuímos isso a acesso ao carro. Então as pessoas com mais alta escolaridade representam um proxy de nível socioeconômico e apresentam maior acesso a veículos, consequentemente maior exposição ao risco de beber e dirigir, apesar da alta escolaridade que você infere que tem maior conhecimento. Tem algum dado específico das mulheres? Os homens bebem mais e dirigem. No entanto, nós encontramos que quase 40% das mulheres também, em determinadas regiões, bebem e dirigem. Em especial na região norte, não teve diferença entre os sexos. Os homens bebiam e dirigiam na mesma quantidade que as mulheres. O que o álcool faz no organismo que prejudica na hora de dirigir? Olha, o álcool ele é uma substância que deprime o sistema nervoso. Então, em pequenas quantidades, ele vai diminuir os reflexos da pessoa. Então, se você está dirigindo, diante de qualquer perigo, o motorista tem que ter agilidade na resposta. O álcool diminui essa agilidade, ou seja, ele aumenta a chance de provocar um acidente de trânsito.
Eu sou o inspetor Newton Moraes, trabalho na assessoria de comunicação da Polícia Rodoviária Federal e hoje nós vamos falar sobre os perigos do trânsito. Viajar é bom, é gostoso, mas ela tem muito risco, muito perigo. Você, para poder pegar a estrada, precisa respeitar a legislação e especialmente não cometer infrações de trânsito, porque as ultrapassagens proibidas, o excesso de velocidade, a ingestão de bebidas alcoólicas e principalmente quando ninguém usa o cinto de segurança, você coloca em risco a sua vida e a vida de todos. Por isso, vamos viajar, vamos ter responsabilidade, vamos ter compromisso e, acima de tudo, respeitar a legislação de trânsito. No próximo bloco, a gente fala sobre as principais situações que causam morte no trânsito em cada região de Goiânia. E tem ainda o casulo de ideias. A gente já volta. Na lista de cidades brasileiras com maior quantidade de carros, Goiânia está em 6º lugar, com mais de 605 mil. Já na contagem de motos, a capital de Goiás fica em 4ª posição, com mais de 290 mil circulando pela cidade. O que isso reflete no trânsito? Acaba que o trânsito na capital se torna mais pesado mesmo, a gente tem muitas mortes de ocupantes de automóveis e isso reflete ultimamente nos engarrafamentos também, na diminuição da velocidade média dos veículos causada pelo aumento da frota. Érica pesquisou na Universidade Federal de Goiás sobre as mortes no trânsito de Goiânia entre 2006 e 2014. Ocorreram nesse período em Goiânia mais ou menos 3.300 óbitos por acidente de transporte terrestre. Houve um aumento da mortalidade de ocupantes de automóveis e caminhonetes, uma redução da mortalidade de pedestres. A explicação para essas mudanças, segundo a pesquisadora, é que não só em Goiânia, mas no mundo todo, a tendência é o número de carros aumentar. Então isso faz com que reduza a velocidade e diminui a mortalidade de pedestres. E além disso, tem se reduzido também o número de pedestres, porque as pessoas têm mais acesso a veículos motorizados principalmente. Então isso justifica a redução da mortalidade de pedestres. Com o aumento da frota de automóveis, houve também um aumento da mortalidade de ocupantes de automóveis. Diferente dos casos de pedestres e motoristas de carros, o número de mortes de motociclistas não mudou tanto no período de 2006 a 2014. Se mantém estável, mas porque já chegou num patamar tão alto que mesmo com várias medidas que têm sido adotadas, não se conseguiu uma redução, mas conseguiu pelo menos estabilizar essa mortalidade. A gente precisa agora reduzir. 1/3 dos óbitos por acidente de transporte terrestre em Goiânia são de motociclistas. São a maioria. Varia aqui na cidade de Goiânia, de região para região, esse quadro de mortes no trânsito? Varia bastante. As regiões noroeste e leste, elas apresentam a maior mortalidade de pedestres, que são regiões cortadas por vias de maior movimento e tem uma população idosa considerável também. Já as regiões leste e oeste têm a maior mortalidade de ocupantes de automóveis. Isso é devido à maior frota de veículos que elas possuem. São regiões de maior nível socioeconômico, então tem mais veículos. E a região noroeste também tem a maior mortalidade de motociclistas, provavelmente devido à maior frota nessa região também. E hoje, com esse crescimento grande dos aplicativos de entrega, de comida, como é que isso fica? Você acha que interfere? Pode aumentar esse problema? Sim, ainda não há estudos sobre isso. A gente está conduzindo um estudo na UFG relacionado à mudança da mobilidade urbana causada pelos aplicativos de entrega e de transporte também. O que a gente sabe hoje é que provavelmente a gente tem a hipótese de que aumente a mortalidade por causa da pressa para entregar e do aumento da frota também que isso provoca. Acaba que tem mais motocicletas circulando e isso faz com que aumente a mortalidade de motociclistas também. E com esses aplicativos de transporte de pessoas, a gente acha que pode haver uma redução, porque tem alguns estudos que mostram que fez diminuir a prevalência de direção após o consumo de bebida alcoólica. Então a gente acha que isso faz diminuir a mortalidade também.
para os aplicativos de transporte de pessoas. Para os aplicativos de entrega, a hipótese é que faça aumentar a mortalidade. Se beber, não dirija. O que o Zeque, de 5 anos de idade, entende dessa frase é hilário. Mas olha, apesar de tão novo, ele já manda o recado sobre segurança no trânsito. É hora do casulo de ideias. Oi, eu sou o Zeque, eu tenho 5 anos. Zeque, o que é o trânsito? O trânsito, ele forma no horário de pico. O que é o horário de pico? Qual que é a hora de pico? A hora de pico é 10h30. O que você acha disso? Ruim, senão a gente sai atrasado. Eu nunca fico atrasado, eu construí um caminhão. Ixi, ele é super rápido, ele tem turbos atrás. Então ele não pega engarrafamento? Não, ele até pode voar, ele tem asas de avião e turbinas. O que tem no trânsito? Vamos pensar, tem carro, o que mais? O horário de pico. O horário de pico. E moto? Também, né? E caminhão. Caminhão, bicicleta. Patinete e skate. Você já viu buracos na rua? Eu vi alguns. É pra água ir para o rio. Quando o buraco está entupido, a água não tem onde ir. Isso aconteceu lá em São Paulo. A inundação veio. Mas esse é o bueiro, né? É. Mas você já viu aqueles buracos que não são os bueiros? Tá bem no meio onde os carros passam assim? É, mas eu vi o carro do meu avô tremendo por causa daquele buraco. Por que será que dá buraco? Mas eu não vi nenhum buraco. Não viu? Não, então por que o carro do meu avô tava tremendo? Ué? Acho que ele tava tremendo de frio. Eu vou falar uma frase e se você souber o resto dela, você fala, pode ser? Pode ser, né? Então vamos lá, vamos fazer essa brincadeira. Se você não souber, não tem problema, eu te conto depois como é que é. Se beber... Se beber chorar... Se for dirigir... Tem que tomar cuidado. Tem uma frase, Zé, que fala assim, se beber, não dirija. Já ouviu ela? É? Por que você acha que isso significa? Se o bebê, ele não sabe dirigir, ele pode. O que tem que fazer para não se machucar no trânsito? Tomando cuidado. O que mais? E quando o pedestre que tá passando, os carros têm que parar. E usar o cinto de segurança? Ele pode salvar a sua vida. Tchau, galerinha. Se inscreva no canal e vê esse vídeo. O Viver Ciência de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.